Pessoal, eu poderia dizer que a qualidade acompanha o homem desde a sua origem, desde o homem das cavernas. Se a gente parar um pouquinho para olhar para a história, essa qualidade era intrínseca, era inerente ao processo de concepção ou construção de algo, de qualquer objeto. Imagine o homem das cavernas. Posteriormente à Idade da Pedra, ele começou a confeccionar utensílios para o seu uso próprio, para a sua caça, para a sua defesa, e evidentemente esses utensílios evoluíram. Quando o homem veio a descobrir o fogo através da queda de um raio que incendiou uma árvore, ele passou um grande tempo tentando descobrir como fazer o fogo, como produzir o fogo artesanalmente, ok? Primeiro foi um fenômeno natural, mas ele descobriu que aquela chama servia de proteção, você pode estar vendo aí nesse vídeo. Essa chama servia para cozinhar a carne que antes ele consumia crua. Essa chama servia para trazer poder àquela tribo que detinha aquela chama. E durante centenas de anos, o homem conservou a chama no seu estado natural. Ou seja, uma vez o raio incendiando uma árvore, ele procurou conservar aquela chama. Toda vez quando ela ia apagando, ele acendia outra, uma árvore, mato. Depois ele descobriu que o capim seco melhorava a queima. Então ele foi conservando. Você está vendo aí nesse vídeo a trajetória do homem em busca da conservação do fogo. O que era isso? Um processo de melhoria contínua. Olha que acompanha a humanidade desde a sua pré-história. Mas vamos dar um salto na nossa história. Olha só, até a primeira Revolução Industrial, que tipo de trabalho o homem tinha? A gente chama de trabalho artesanal. O homem tinha que ir na mata, cortar a árvore, tratar a árvore, tirar os galhos da árvore, tirar a casca da árvore, produzir as suas ripas ou tábuas, confeccionar os seus objetos de madeira. Como é que a gente denomina essa fase? Fase artesanal. Eu poderia atribuir um critério de qualidade para esses objetos. Pense assim, se ele fizesse uma mesa, a segunda mesa eu não tinha como medir. Eu não tinha instrumentos de medições. Então você já subentende que a qualidade acompanha também os métodos de melhoria para a medição daquele produto que você está fabricando, daquilo que você está confeccionando. Mas neste tempo, pouco se importava com a precisão dos objetos. Se eu fabricava uma mesa, quando eu fabricasse a segunda, evidentemente que a segunda mesa ia ser diferente em termos de precisões milimétricas da primeira, mas eu queria um objeto para uso. E através desse objeto, o artesão trocava por outras mercadorias. É o que a gente chama de escambo. Alguém que tinha uma pequena agricultura, uma agricultura de subsistência, alguém que criava um animal, fazia a troca daquele animal por algum utensílio, um prato, uma colher de pau, algum objeto cortante, algum objeto que pudesse furar, algum objeto que servisse de proteção para aquele homem, para aquele artesão. Mas a gente não precisa nem pensar para entender que o ritmo de produção era baixo, era desacelerado. Você conseguia aferir a qualidade daquilo que você estava produzindo de maneira manual, porém totalmente visual, ok? Você investigava aquela obra de maneira visual. Você observa que a qualidade, ela evoluiu conforme foram evoluindo os meios tecnológicos. Vamos lá, se nós observarmos obras de artes da antiguidade, nós temos aí obras arquitetônicas que conservaram a sua qualidade, a sua nobreza, a sua beleza até os dias atuais. Quem não se lembra do grande artista Michelangelo, que veio depois de Leonardo da Vinci? Foi contemporâneo de Leonardo da Vinci, mas ele era bem mais novo do que Leonardo da Vinci, ok? Mas ele conseguiu contemplar a obra de Leonardo da Vinci, só não foi ser um aprendiz. Mas olha só, Michelangelo deixou uma grande contribuição para as artes. Imagine que Michelangelo ganhou um contrato para fazer uma estátua. Olha a estátua. Essa estátua é uma obra-prima. Você acha que Michelangelo fabricou essa estátua medindo milimetricamente as dimensões? A qualidade estava no seu cérebro, estava no seu talento. Tanto é que quantos Michelangelos nós podemos mencionar na história da humanidade? Antes dele nós tivemos Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, na época do Renascimento, deixou uma obra-prima que até hoje é conservada no Museu do Louvre, na França. A Mona Lisa. Dá uma olhada na Mona Lisa. Eu vou te pedir 10 segundos para contemplar esta obra de arte. Inclusive você vai ter uma surpresa, ela vai piscar para você. Diz a história que Leonardo da Vinci passou vários anos pintando a Mona Lisa. Ele tinha uma modelo que ficava diante de si e ele ia tentando extrair dessa pessoa, dessa mulher, não só os seus traços humanos, fisionômicos, a sua roupa, mas ele tentava extrair o sentimento, aquilo que ela estava sentindo. Tanto é que até hoje se diz que esse quadro da Mona Lisa é altamente enigmático, porque você não sabe se ela está rindo ou se ela está triste. Alguém pode pensar que um homem desse não tinha uma inteligência muito acima da sua época, muito acima da nossa época. Leonardo da Vinci foi considerado um gênio, porque ele atuou em várias áreas do conhecimento. Mas o que eu quero trazer aqui sobre Leonardo da Vinci? Alguém pode julgar a qualidade do trabalho de Leonardo da Vinci? As pessoas julgavam visualmente. Será que esta obra de arte é linda? O que é que essa obra de arte traz para mim, enquanto ser humano? O que ela reflete para mim? E Leonardo da Vinci não só atuou na pintura. Leonardo da Vinci atuou na arquitetura.
atuou nas construções de armamentos bélicos, atuou na construção civil. Ele fazia os seus cálculos matemáticos de cabeça. Leonardo da Vinci tinha calculadora, gente? Claro que não. Então por que eu estou passando por isso? Desde a história da humanidade, passando pelos grandes artistas, passando por várias eras da nossa vida que nós conhecemos através da história. A história serve para isso, para mostrar como o homem viveu e nós aprendemos com a história. A história não é só um feito científico relatado por historiadores. Ela serve para nós como referência, como parâmetro. Onde é que entra a qualidade nisso? A qualidade entra exatamente no conceito subjetivo. O artista, o artesão, ele tinha a qualidade inerente em si mesmo. Então a qualidade ela tem um bem que é inerente ao seu próprio conceito de qualidade. Alguns podem dizer que aquele objeto era maravilhoso, era lindo, mas não pense que Leonardo da Vinci só tinha seguidores, seus fãs. Ele também tinha aqueles inimigos que hoje nós chamamos de haters, aqueles que são viciados em nos criticarem. E alguns achavam defeito na obra de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pintou afrescos pelas igrejas de Roma, pelas igrejas da França. Leonardo da Vinci viveu sua vida produzindo obras de arte. Algumas delas ficaram inacabadas, algumas delas se perderam ao longo da história. Mas o que dizer da qualidade dos trabalhos de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de grandes artistas que nós temos registrado na nossa história? Nós poderíamos passar toda essa palestra falando sobre esses artistas, mas vamos dar um pulo para a primeira Revolução Industrial.